Mistérios revelados sobre Maria, parte 2A de 7. Obrigado, Senhor Jesus, por reservar um tempo para compartilhar essas revelações sobre sua mãe. Eu estou começando a ver que ela foi o primeiro fruto dos crentes e muitas coisas que você fez para e com ela são um modelo para nós na Terra, incluindo sua incrível partida da Terra, que eu vou compartilhar. A propósito, queridos, na parte 7 dessa série. Então, meus queridos moradores do coração, alguns de vocês estiveram comigo por quase 5 anos e eu sempre fiz o meu melhor para ser transparente diante de vocês. Eu retirei Maria, a mãe de Jesus, de vocês por obediência, embora meu coração doesse para falar sobre sua intercessão, sua amizade e sua proteção. Falando nisso, os demônios sempre foram autorizados a interferir entre Ezequiel e eu fazendo música juntos. Ele é um guitarrista e vocalista maravilhoso, mas sempre surgia algo entre nós, sendo que uma pequena coisa realmente nos atrapalharia, e então nós desistiríamos, com um gosto ruim em nossas bocas. Mas 2 noites atrás, por algum motivo inexplicável, conseguimos trabalhar juntos sem problemas, e ele sentiu tamanha satisfação, em contraste com 25 anos de frustração. E espero que eu tenha essa música para você hoje à noite. E quero lhes agradecer, moradores do coração, por orarem pela minha música. Isso ajuda muito. Eu disse inexplicavelmente, mas no meio da nossa sessão de gravação, eu olhei para Nossa Senhora em pé diante do meu altar, sorrindo. Ela veio e nos cobriu com seus anjos, aqueles designados para ela. Sim, ela interveio e estava nos protegendo de qualquer coisa que pudesse ter estragado nossa sessão de gravação. Eu disse a Ezequiel: querido, Nossa Senhora está aqui. Ela está de pé diante do altar. Ele não a viu, mas a agradeceu, porque ele sabe que ela está muito presente para ele, a maior parte do tempo. Ele tem uma tremenda devoção a Maria, porque ela tem sido uma amiga maravilhosa para ele. E Maria fez algo tão doce depois que disse isso. Ela deu 2 passos na minha direção, colocou o braço maternal em volta de mim e disse: obrigada por contar a ele, tão doce. Ela é muito diminuta, certamente não 1 polegada, mais de 5 pés. Então, ela nos abençoou com um avanço. Ela também domesticou a pantera negra com quem tem lutado há 30 anos, assim como a vi na ilha de Lillipad, há mais ou menos 1 ano, quando Jesus me levou na canoa. Eu saí e Nossa Senhora estava lá esperando por mim. E ela estava sentada com a pantera negra descansando ao seu lado. Toda a maldade se foi. E eu levei isso para significar que ela me ajudaria a superar minha pantera negra. Você vê o que ela pode fazer quando pede suas orações. E eu não tive sequer um ataque de desejo pelas coisas por muito tempo. Certamente não me distraí com elas do jeito que eu costumava fazer. Eu evitei as tentações, que são ocasiões de pecado. Eu acabara de dedicar minha música a ela e me colocar sob sua proteção, e pedi a ela deliberadamente: por favor, ore por Ezequiel e eu, e que possamos trabalhar juntos. E ela realizou em 1 hora o que nós temos orado a Deus para fazer por uns bons 20 anos, sem sucesso algum. Sim, Ezequiel e eu trabalhamos juntos algumas poucas vezes, muito poucas, mas eu diria que 75% das vezes terminavam em discussão, ou um mal-entendido e frustração, e isso foi antes de eu pedir a ela para supervisionar e nos ajudar. Ela é uma ótima guerreira de oração. Bem, eu divaguei. O que eu estou querendo dizer a vocês, queridos, é que tipo de pastor eu seria se eu retivesse Maria de você depois que Jesus me dissesse para liberar
os ensinamentos? O quê? Para perder metade do canal? Perder, talvez, um meio de subsistência e salários para nossos ajudantes? Eu já estive na pobreza antes e voltarei à pobreza se for preciso, mas eu não vou comprometer, por ser acusada de novo perante a comunidade cristã. Desta vez, aos olhos deles, não há desculpa. Ela é uma adoradora de Maria. Vejam, ela se curva diante de estátuas e adora a Maria. E sim, me ajoelho diante de uma estátua que representa um santo quando invoco sua intercessão. E sim, lhes agradeço profusamente por suas orações e até mesmo companheirismo. Mas eu nunca vou adorar uma estátua ou um santo. Para ficar sob a condenação do segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim. Uma imagem de escultura é, por definição, uma imagem de escultura usada como um ídolo. Parece que os professores cristãos levaram um pouco longe demais ao dizer que você não pode ter pinturas, fotos, imagens de escultura ou coisas dessa natureza. Você não acha? Em outras palavras, essa estátua de Maria é uma representação de quem ela é diante de Deus. Se eu a adorasse, então seria um ídolo de escultura. Mas eu não adoro a Maria. Eu venero e a respeito profundamente. Eu também adoro sua doçura, do jeito que você adoraria a doçura no rosto de um recém-nascido. Não se preocupe em discutir esse ponto comigo, pessoal. Se você não consegue entender o que eu disse, você tem um espírito obtuso. Obtuso significa irritantemente insensível ou lento, ou incapaz por preconceito ou fanatismo, para entender. O ponto é que, enquanto Moisés estava na montanha com Deus, na mesma sessão, Deus deu a Moisés o modelo para a arca, os anjos esculpidos sobre o propiciatório. E então as tábuas dizendo: você não terá outro Deus além de mim, nenhuma imagem de escultura. E aquelas pedras foram para dentro deste tabernáculo da arca, com imagens de escultura de anjos pairando sobre o propiciatório. Agora, como você entende isso? Em um momento, ele está dizendo: não tenha nenhuma imagem de escultura. E no momento seguinte, ele está dizendo a Moisés como os anjos seriam e do que eles seriam feitos. Como podemos ser tão cegos? Bem, eu, pelo menos, acho que Satanás conhece o poder transmitido por uma estátua ou imagem e que o céu pode se manifestar através de uma estátua. Um santo pode se manifestar através de uma estátua. Afinal, toda a matéria no céu é totalmente diferente do que temos na Terra. Existem interdimensões. E há um exemplo, muitos exemplos disso em todo o mundo. Mas agora, especialmente nas Filipinas, há uma estátua de Maria que se move. Seu véu se move e sua boca se move. E foi gravado. Está na internet. E o que vem com essa manifestação é a convicção de que o céu, Deus e os santos e anjos são reais. Então, limpe sua vida e entregue a Jesus. Ou, como diria Maria, entregue a sua vida ao meu filho. Assim, o inimigo conhece o poder de uma estátua, uma imagem, uma representação. Há imagens de Jesus que choram sangue em testemunho da veracidade da imagem. Há imagens que choram óleo. E estas coisas se manifestam, não pelo poder de Satanás, mas pelo poder do Espírito Santo. Eles são sinais e maravilhas para os crentes, para encorajá-los, para torná-los fortes. Esses olhos que choram de imagens são conhecidos por fazerem milagres e curar pessoas. Então, o inimigo conhece o poder de uma estátua, uma imagem, uma representação. Então, no mundo secular, ele as usa como loucos para fazer homens e mulheres pecarem.
E se Ele pode nos privar do consolo de ver uma imagem que nos lembra do céu ou um amigo no céu, Ele pode nos isolar. E certamente não pensaremos em pedir sua intercessão. E depois de tudo isso, nos acusar de adoração a demônios, certo? Você vê como o inimigo é inteligente em privar-nos da plenitude de Deus? Mas, honestamente, e esse é o ponto, eu não posso estar nesse ministério para você em boa consciência, se eu me importar com as opiniões dos homens. Isso realmente me faria hipócrita. E manter Maria longe de você quando fui libertada, só porque posso perder doadores? Só porque eu posso perder posses? De jeito nenhum. Todos vocês podem sair do canal, mas não vou comprometer a verdade. Você vê? Agora você tem o que foi roubado da igreja primitiva. Você tem os sacramentos de volta. Você tem a intercessão dos santos de volta. Você está totalmente unido com todo o céu e não mais sozinho. Agora, isso requer um pouco de discernimento e discrição, porque o diabo tem suas imitações. Satanás inventou espíritos familiares porque Deus criou santos para nossos companheiros, os santos e os anjos. E Satanás conhece muito bem a solidão que você e eu sofremos nessa terra, no meio de nossas famílias. Então Satanás nos ofereceu seus ajudantes, que são de fato demônios, em imitação dos anjos e santos que Deus nos deu. Deixe-me te contar uma história. Antes de me converter, queria ser uma médium de transe e estava estudando para fazer isso. E eu queria ajudar os outros a encontrar o caminho na vida, obtendo conhecimento sobrenatural do que eu pensava serem seres angélicos. Mas, na verdade, eram os demônios profundos, sombrios e vestidos com trajes que me atraíam. Por exemplo, naquela época da minha vida, em torno dos hippies, um guru, um curandeiro, um profeta. Irmãos, como eu fui enganada! Você pode ler tudo sobre isso na minha narrativa de conversão. Mas aqui está o ponto. Quando um médium em transe me disse que eu tinha um companheiro e me deu o seu nome, chorei a noite toda agradecendo a Deus por esse presente. Mal sabia eu quem ele era em sua real natureza. E aqui quero divagar por um momento e dizer: não julgue os da nova era. Muitos deles foram tão feridos pela igreja, tão enojados com a hipocrisia, que eles se voltaram para outra fonte. Ser molestado por um padre faria com que alguém quisesse correr. Mas este é o ponto. Muitos adeptos da nova era estão à procura de Deus, procurando a verdade e, para muitos, uma traição está na base de sua religião rejeitadora. Até mesmo John Ramírez teria dado sua vida a Cristo em uma missa se o pastor fosse pelo corredor, abraçando a todos, dando-lhes as boas-vindas em casa e não evitando John. Isso partiria seu coração. Ele estava bem pronto para entregar sua vida a Cristo, mas então ele se sentiu rejeitado por Deus e se voltou para Satanás. Ele não tinha mais ninguém a quem recorrer, pessoal. A fonte de toda a vida e bondade o havia rejeitado, e isso não era justo. Então ele foi para aquele que o receberia. Portanto, não julgue os motivos dessas pessoas. Só Deus reserva esse direito. Satanás não pode criar nada por conta própria. Tem que ser uma cópia de algo que o Senhor criou, como sua massa negra, onde bebem sangue humano, em escárnio do sangue de Jesus. E você nunca verá uma bruxa roubando o pão de comunhão de uma igreja não denominacional. Nunca. Mas eles vão esperar na fila para roubar uma hóstia da comunhão da igreja católica, porque eles sabem que a coisa é real. Eu divaguei novamente. Desculpa. Você vê o quão ruim eu estou? E isso me leva a uma iluminação que tive durante a adoração com o Espírito Santo. Ele estava tão lindo esta manhã. Ele realmente dançou comigo.
E eu tenho a nítida impressão de que ele pode estar querendo que eu faça um retrato dele. Ele estava vestido como um rei. Seu terno era vermelho, com ornamentos por toda parte. Você sabe como os tipos que os reis usam e a faixa que eles usam no peito? E ele tinha cabelos curtos e brilhantes, olhos azuis. E ele tem tantas coisas que ele me infundiu. Fiquei ali conversando com ele. É por isso que fiquei tão empolgada e quis compartilhá-los com você. Então, o que havia de diferente em Maria? Bem, por minha própria falta, reconheço algo importante que faltou em minha vida: a santa discrição. Maria não perdeu graças. Ela estava cheia de graça e ela escondeu as coisas em seu coração e continuou a ser cheia de graça. Cheia do transbordar da graça. É por isso que sua intercessão é tão poderosa. Ela sabia como preservar e proteger os dons de Deus. Quantas vezes eu recebi uma graça e permiti que Satanás a roubasse naquele mesmo dia? Ou questionei isso? Ou fui irreverente com isso, para dizer quando era privado? Ou a alterei um pouco, a contaminando e a usando para ser reconhecida, em vez de fazer o bem? Quantas vezes? Você não quer saber, mas eu repito que o Senhor lhes disse a verdade quando disse que eu era a pior pecadora que ele poderia encontrar. O ponto é que Maria raramente diz algo na Bíblia. Por que é assim? Porque ela mantinha as coisas escondidas em seu coração, onde elas estavam seguras. Quando chegou a hora, ela revelou a Lucas, para que ele pudesse compartilhá-las com o mundo e ser edificado. Mas ainda assim, o que ela disse a ele é pouco precioso em comparação com o vasto tesouro de graças escondido neste vaso dourado. E essa é a introdução perfeita para a segunda etapa da nossa jornada em aprender sobre Maria. Maria visita Isabel.